os agentes que estão aqui em Sorocaba. Um recadinho importante, eu queria que todo mundo silenciasse o seu microfone, tá? Caso não for falar nada, deixe ele fechado, para não ter problema durante a apresentação de ter ruído externo, tudo bem? Só dar um aviso também para todos que essa vai ser gravado, então, só para vocês terem ciência do que está sendo gravado, que está sendo apresentado, ok? Beleza. Acho que a Alessandra pode iniciar a gravação. Já está dando 6h40. A gente vai dar início aí. E eu vou fazer um início aí, eu vou passar para o nosso gestor, tá? Boa noite, pessoal. Vamos esperar começar a gravar. Acho que é a Alessandra que vai fazer isso, né, pessoal? Isso. Gravação iniciada, João. Perfeito, muito obrigado. Bom, oficialmente, boa noite a todos. Meu nome é João Pedro, sou Ali de Sorocaba. Hoje a gente vai fazer a etapa 8, tá? Normalmente a gente sempre faz dessa forma coletiva para que fique mais fácil de todos os empresários conseguirem participar, porque é uma etapa também muito importante da nossa jornada. Eu vou passar agora para o nosso gestor, o Diego, para fazer os comentários iniciais. Maravilha, boa noite aí, obrigado, João. Bem-vindos aí, bem-vindas também à nossa última etapa, né, no formato dessa jornada. Prazer aí, eu sou o Diego Pucci, eu sou gestor aqui do programa Ali Produtividade na Regional de Sorocaba. Tenho o prazer aí, o orgulho de conter aí esses 15 agentes locais de inovação que fazem um trabalho incrível junto aí aos nossos empresários, mais de 300 empresários e empresárias que participaram dessa jornada, né, do nosso primeiro ciclo do Ali Produtividade. Então, com muita alegria, né, que eu estou participando desse encerramento aqui com vocês. Agradecer também o empenho, o trabalho de vocês aí nessa jornada, e que essa jornada que os nossos agentes iniciaram com vocês, que seja uma jornada recorrente. O que a gente fala muito, né, no nosso time dos agentes é o ciclo de aprendizagem contínua. Então, isso daí foi o primeiro momento e vocês irão replicar isso para sempre, tá? Sempre que vocês encontrarem e tiverem algum problema, né, e quiserem buscar alguma solução. Isso é muito legal. Vamos lembrar também que daqui 4 meses, nossos agentes vão retornar para conversar com vocês, para ver essas melhorias, o que tivemos aí de melhorias, para novamente fazer essas mensurações, o que a gente vai chamar de mensuração final, para a gente ter aí o resultado deste aumento de produtividade nas empresas de vocês. Nós temos, dentro do Brasil inteiro, nesse aumento de produtividade, uma média em torno de 25%. Né? Essa média dentro do Brasil. Aqui em Sorocaba, a nossa média quase que duplica. Tá? Essa média aqui nas nossas empresas de Sorocaba é de 49%. Então, eu gostaria de deixar esse recado aí para vocês, né, que a nossa intenção, como agentes locais de inovação, é sim aumentar a produtividade do negócio de vocês, é fazer com que vocês vendam mais e gastem menos para isso, tá certo? Então, muito obrigado, parabéns aí pelos resultados e gostaria aí de abrir, então, parabéns para vocês. Pode seguir aí, João. Uma excelente noite, um excelente evento aí para vocês. Valeu, gente. Muito obrigado, Diego. Pessoal, vamos dar continuação, então. Essa aqui é a nossa agenda, tá, de hoje, a programação. A gente não vai se estender muito, mas tem algumas partes muito interessantes. Eu vou fazer uma revisão da nossa jornada, que vai servir tanto para vocês relembrarem o que foi feito, como também caso vocês queiram fazer alguma indicação para outros empresários. E assim você consegue explicar realmente como é passo a passo, tá? Depois a gente vai ter um desafio aí de uma palestra muito interessante com uma psicóloga. Os cases de sucesso foram os casos que mais se destacaram dentro desse ciclo, tá? A gente faz uma rápida avaliação dessa jornada, uma gincana que a gente vai explicar depois, que tem alguns prêmios muito interessantes, um pós-jornada, o que o empresário deve ser feito a partir de agora, tá? Depois desse encontro 8, e uma rápida finalização, beleza? Vamos passar.
Lembrando do áudio, pessoal, vamos deixar fechado. Pode passar, por favor, Pri? Então, pessoal, como todos vocês já conseguiram passar por essas etapas, o nosso ciclo sempre se baseia em 9 encontros, tá? E grande parte de vocês... Eu acho que grande parte de... e grande parte de vocês já passaram por algumas dessas etapas e deve estar entre as 6 e as 7 aí. Bom, então, na etapa inicial, como vocês verificaram, existe uma apresentação desse programa, o nosso termo de adesão, que é muito importante. A gente faz um radar para entender como está a empresa de vocês, tá? Em qual ponto está com uma maior dificuldade, em qual ponto está mais positivo, para realmente buscar depois, na próxima etapa, quais essas falhas, os gargalos, os principais gargalos da empresa. E também a maturidade financeira. Esse é um problema muito recorrente dos empresários, de não ter essa maturidade financeira, tá ok? E na etapa 2 é onde ocorre a priorização do problema. Nessa etapa, caso vocês não estão relembrando, vocês podem utilizar essa etapa frequentemente. Em qualquer problema que vocês encontrarem no seu dia a dia, vocês podem utilizar a priorização, o mapeamento de soluções e a elaboração de um plano de ação para resolver qualquer problema da sua empresa, tá? Então, a ideia desse ciclo é que após ele você consiga desenvolver essa metodologia sozinho. Você consiga aplicar todo esse ciclo em qualquer problema da empresa e solucioná-lo. Bom, na terceira etapa é onde a gente fez aquelas 2 palestras, que foi a 3 e a 4, que é sobre os indicadores de produtividade e de desempenho e a oficina de prototipagem, tá, pessoal? Se vocês devem lembrar, está gravado ainda, caso vocês queiram relembrar sobre ela, a gente pode mandar o link para vocês assistirem novamente, tá ok? Bom, na etapa 5, a gente utiliza aí o planejamento do protótipo, até onde grande parte dos agentes utilizam a ferramenta de planejamento estratégico, que é o 5W2H, tá? Que auxilia na construção, na elaboração de etapas detalhadas para atingir um determinado objetivo, que é o nosso protótipo, ok? Depois, na etapa 6, a gente foi realizando o planejamento dessa implementação, porque além de você planejar como vai ser feito, você também tem que ver como vai ser implementado dentro da sua empresa, né? Fazer uma avaliação do custo-benefício. E depois, acho que pulou uns 2 aí, Pri. Na etapa posterior, é a avaliação dessa implementação. É onde você pede feedbacks de funcionários, de cliente, você preenche formulários específicos para conseguir realmente um retorno se esse projeto que foi desenvolvido foi realmente algo viável, algo interessante. Não adianta a gente querer investir nosso tempo e dinheiro em algo que não vai ter um grande retorno. Então, por isso que tem essa parte da avaliação da implementação dessa jornada. E sempre atualizando o plano de ação. Todas essas etapas vocês já fizeram, tá? E hoje, na etapa 8, o grande foco aqui é a troca de experiência e também uma construção de conhecimento coletivo, tá? Tanto vocês, empresários, para se conhecerem um pouco melhor, vocês analisarem os cases de sucesso que a gente vai mostrar e, caso alguém queira falar, a gente também vai abrir ali para fazer comentar como foi a sua experiência dessa jornada, explicar algum detalhe extra, ou até mesmo falar do seu protótipo, qual foi o maior benefício que teve na sua entrada nessa jornada, tá? A etapa 9, ela é uma etapa que a gente vai acontecer daqui 3 meses. Eu vou explicar posteriormente no pós-jornada. Então, esse detalhe a gente fala no final. Mas, lembrando só que simplesmente calcular o indicador. A gente vai pegar realmente o TF, que é o indicador de produtividade que já foi feito com vocês. Bom, esse foi um rápido resumo do que acontece na nossa jornada e a gente gosta de falar disso para vocês relembrarem como foi a atenção que os agentes teve, todo o carinho que os agentes de inovação tiveram com vocês, esse dia a dia aí, porque a gente não trata só... Tem uma frase de um agente que eu vou reutilizar,
que a gente não lida só com CNPJ, e sim com CPF, né? Tem toda essa parte aí da pessoa, da gente conviver com ela, e a gente carrega as dores também dos empresários do dia a dia. Bom, vamos para a próxima etapa. Agora vou passar para Priscila falar sobre a palestra. Priscila, acho que teu áudio está fechado. Pri, quer que eu falo? Não tem Estão problema, me ouvindo não. agora? Ah, sim, Então. perfeito. Tá, eu vou voltar para a apresentação, vou deixar o áudio ligado aqui, tá bom? Para não me atrapalhar. Voltei. Falando um pouquinho aqui, meu nome é Priscila, eu sou agente local de inovação aqui de Sorocaba, tá? Alguns empresários meus estão aqui desse ciclo, agradeço aí a confiança no meu trabalho. Eu vou falar um pouquinho da nossa palestra, que vai ser sobre desafios psicológicos no empreendedorismo. A Débora Marinho, ela participou aqui do meu ciclo, ela é psicóloga no Instituto de Psicologia e Saúde Acolher, e ela vai trazer esse tema aqui para a gente. Débora, passo a palavra para você agora. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Priscila, é um prazer participar. Bom, vamos falar sobre os desafios psicológicos no empreendedorismo, né? Os desafios psicológicos é o alto nível de sofrimento psicológico que causa no nosso psiquismo por conta da gente ter que dar conta das cobranças, das incertezas, dos sentimentos e dos comportamentos, né? Então, essas incertezas, elas vêm diariamente por meio de, bom, o combustível sobe, o empreendedor começa a sofrer, né? Vai impactar, porque tudo impacta na nossa rotina, toda essa questão. A matéria-prima, né? Outro dia faltou matéria-prima de aqueles pecinha de celular que vai, eu esqueci o nome agora, mas enfim, é um equipamento eletrônico que estava em falta, e aí isso tudo oscila para a nossa vida, né? Porque o empreendedor está o tempo todo se cobrando. E aí vem o sentimento, né? Essa cobrança, essas incertezas causam sofrimento, né, no empreendedor. Porque causa fracasso, causa sentimento de impotência, causa sentimento de culpa, inclusive, porque, veja bem, né, principalmente eu, enquanto psicóloga, ouço muito isso dos homens, principalmente, porque como que eu vou... Nossa, será que eu vou conseguir manter o colégio do meu filho? Como que é isso? Então, esses sentimentos, eles reverberam no nosso negócio, né, no empreendedorismo. E é um desafio lidar, porque você tem que lidar com os desafios da empresa, com os desafios dos sentimentos da sua vida. E aí, com isso, você vai gerando comportamentos, né? Porque aí você tem que tomar decisões sérias, às vezes erradas ou certas, você tem que tomar as decisões mediante os desafios, e com isso, às vezes, a gente acaba se sobrecarregando, faltando habilidade, inclusive, para dar conta de outras questões, né? Então, os desafios traz o psiquismo, né, os desafios do empreendedorismo causa todo esse sofrimento no psiquismo. E aí, eu venho questionando assim, o que é saúde mental, né? Porque a gente fala tanto de empreendedorismo, de desenvolvimento, E o que é saúde mental? Então, saúde mental é a capacidade de reconhecer, né, de se reconhecer, de saber, poxa, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, como que eu lido com ela, como que eu vou dar? E aí, é você fazer esse reconhecimento e também harmonizar isso com o social. Poxa, eu estou sofrendo, eu tenho um problema na minha empresa, mas eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com meu filho sobre as ideias que eu estou pensando, vou falar sobre os problemas, sobre as dificuldades, de repente sobre o que eu gostaria que a minha família, os meus amigos... Então, assim, reconhecimento é a primeira coisa
todo ser humano precisa ter, que é reconhecer, né, essas faltas, essas dificuldades, esses medos que nós temos. E com isso a gente expressa, porque quando a gente troca com os amigos, com a família, a gente tá expressando a nossa dor. E quando a gente expressa a nossa dor, automaticamente nós aliviamos o nosso sofrimento, porque quando eu boto para fora, quando eu uso a minha boca para falar da minha angústia, que é o que nós fazemos aqui, nós ganhamos para isso, né? Então, para dar oportunidade para o outro falar, né? E eu estou trazendo isso aqui porque, assim, isso alivia o nosso sofrimento, alivia a nossa dor, alivia a nossa tensão. Então, quando eu coloco para fora a minha impotência, os meus medos, puxa vida, será que eu vou conseguir manter o colégio do meu filho por esse ano todo? Nossa, meu filho está se formando e aí eu não vou conseguir pagar o último... Então, todas essas cobranças estão no dia a dia com a gente. E como que a gente lida com tudo isso? Então, buscar saúde mental, né, que por meio do reconhecimento, por meio dessa relação social, do se expressar, do se expor, a gente consegue modular nossas emoções, porque a modulação emocional, ela é nada mais é do que nós chamamos de equiparação, né, que é entre o que nós sentimos e a realidade do mundo, né? Entre o que nós sentimos, porque nós temos medo de expressar o que o outro vai pensar, como que o outro vai julgar. E quando a gente faz a gente expressa, a gente reconhece o nosso problema, a gente expressa o nosso problema e a gente faz a modulação, a gente consegue equiparar, a gente consegue, poxa vida, eu sento num bar com uma amiga, sei lá, numa praça, na frente de casa, eu consigo fazer a modulação do meu sentimento, dos meus afetos, das minhas emoções, que nada mais é o quê? Eu consegui compreender, poxa, olha, amiga, eu tenho esse problema, você também está passando esse problema, não, você achava que era só comigo. Não, não é comigo, é com todos os empreendedores do mundo, né? Não tem quem sofre menos. O meu amigo tem um carro pior que o meu, ele sofre menos que eu? Não. O outro tem um melhor que eu, sofre mais do que eu? Não. Todo mundo sofre. E aí, quando a gente faz essa equiparação de afeto, de sentimento, ai, nossa, que legal, agora, puxa, todo mundo passa por isso, né? E aí você se alivia. Quando você se alivia, você começa a ter, nossa, gente, mas olha, você me deu uma ideia, eu tive que nós chamamos na psicologia de insight, né? Eu tive um insight, olha, eu acho que eu vou começar a fazer isso, eu vou criar aquilo. E aí, você vai se dando conta que é possível a gente não vai deixar de ter sofrimento, nós não vamos deixar, mas é possível a gente modelar isso de uma forma mais saudável, né? Por quê? Porque aí nós somos super-heróis, nós somos heróis ou empreendedores, né? Porque aí os heróis precisam dar conta, os heróis não, eu preciso manter a minha família intacta, eu preciso... Só que aí esse herói, ele vai se transformando numa coisa isolada, porque assim, não consegue mais interação social, conversar com as pessoas de uma forma agradável, gostosa, enfim, né? E aí vem, né? Nós somos heróis ou somos empreendedores? Porque a gente tem medo, né? Ai, eu tô fracassando, eu vou falar que eu tô no vermelho, eu tô fracassando. Olha o medo que isso gera, né? Mas eu não posso mostrar para ninguém. Então, a percepção, né, que essa troca aí, né, se expressar, né, ter essa percepção, né, é muito importante para a gente se aliviar, para a gente ter uma saúde, para a gente conseguir regular nossas emoções. Olha, eu estou sofrendo, eu tenho um problema, tudo bem, esse problema vai continuar, mas agora eu estou mais aliviada, deixa eu pensar, pera lá, deixa eu descansar agora, amanhã eu vou pensar nisso, eu tive umas ideias, deixa eu marcar, amanhã eu faço tudo isso. E com isso, gente, quando eu tenho essa percepção que a somatória aí do reconhecimento, com o se expressar, com essa regulação dos afetos, a gente constrói a autoestima, né? Que a autoestima não, eu sou capaz. Às vezes eu erro, mas olha quantas vezes eu acertei. Quantas vezes eu não cumpri
pequeno, mas olha quantas pessoas eu ensinei, olha quantas famílias eu ajudei a formar, de repente, filhos, enfim. Então, essa autoestima é uma consequência desse raciocínio, dessa reflexão, né? Que nós, empreendedores, acabamos sofrendo sozinhos, né? Então, acho que o grande desafio do empreendedor, e aí eu falo de mim também, porque quando eu fui para o Sebrae, eu ficava pensando assim, nossa, e aí eu até questionei, mas o que o Sebrae e a ONU, né? O que tem a ver tudo isso, né? E aí que eu falei, deixa eu pesquisar, né? Porque eu nem sabia disso, né? E aí eu entendi, né, que a missão do Sebrae é promover competitividade e habilidade para o negócio, para os empreendedores se desenvolverem, né? E a ONU é construir as práticas, né, as políticas, né, desenvolver políticas para o crescimento econômico, né? Eu falei assim, gente, mas olha que fantástico, né? Como a gente depende um do outro. E quando eu conheci o Sebrae, fui para o Sebrae, agora eu vou falar da Débora, né? Quando eu fui para o Sebrae, eu conheci, eu passei por essa experiência que eu estou compartilhando aqui com vocês, faz parte dessa palestra, que eu tinha um sofrimento isolado, que era só meu, né? E aí eu fui compartilhar no Sebrae, na Entretec, em várias consultorias que eu fiz, fui compartilhar e compreendi que não é o sofrimento só da Débora, é o sofrimento de todo mundo, seja com faturamento de, sei lá, 5 milhões, ou seja, com faturamento de 15, 20, 25 mil, 5 mil. E aí eu percebi o quanto eu vivia sozinha, o quanto eu tinha medo, o quanto a gente fica inseguro e fica pisando em sabonete, escorregando, porque a gente acaba se fechando por conta das nossas inseguranças, dos nossos medos. Mas o caminho é simples, né? O caminho é a gente reconhecer, né? A gente buscar grupos de apoio, pessoas que vivem, que passam, que estão num momento parecido com o nosso, e com isso a gente faz essa modulação do dia a dia, né? Porque todo dia são emoções, são desafios enormes, né? E essa é a palavra que eu tenho para dizer hoje para vocês. Agradeço a Priscila, agradeço ao Sebrae pela oportunidade, espero que isso agregue aí para vocês, espero que façam vocês refletir, porque eu compartilhei uma experiência também, eu falo um pouco da minha experiência, e o quanto é importante para a gente se desenvolver, porque quando eu tiro da cabeça, por meio da minha boca, que eu me desabafo, eu me alivio, eu tenho um alívio mental. Quando eu faço esse alívio mental, eu dou espaço para coisas novas, para pensamentos novos. E é por isso que depois de uma cerveja, por exemplo, os amigos que gostam de ir num bar, assim, estou dando um exemplo, tá? Não é todo mundo que gosta disso. Mas vou falar que a gente gosta de, sei lá, de tomar refrigerante, não tem problema. Mas, depois que a gente tem essa troca, você pode perceber, vem um monte de ideias novas. E é disso que eu venho compartilhar com vocês hoje, enquanto psicóloga. Obrigada. Débora, o Piduque aqui, ele falou que ele escreveu no chat que a jornada às vezes é muito solitária. Sim. E aí acho que vem muito aí disso que você está trazendo para a gente, né? E a gente acaba sofrendo sozinho, né? A gente acaba por não saber, por achar que o nosso sofrimento é o único, e não é, né? Só que aí, quando a gente compartilha essa dor, é que a gente acaba se dando conta, né? Isso. Obrigada, Débora, pelo seu depoimento, por falar um pouco aqui da saúde mental, né? Do empreendedorismo, e que como às vezes também é difícil, e não é só para um, né? Para todo mundo. Pessoal, eu coloquei aí no chat, tá? Mas tem aqui também o link no QR Code para a lista de presença, importante vocês preencherem para a gente, tá? Eu vou pôr mais algumas vezes aqui durante a nossa apresentação. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho nos cases de sucesso, que cada Ali aí trouxe um empresário para falar um pouquinho, tá? Daquilo que se
sentiu durante o processo, o que ele está fazendo no negócio, apresentar um pouquinho o seu negócio. Vamos começar aqui com eu trouxe a Renata Coan, ela é do restaurante Esportiva Bar em Tietê, tá? Eu não tenho certeza se ela está aqui presente, mas ela me mandou também um vídeo para eu compartilhar aqui com vocês, para ela falar um pouquinho do que aconteceu durante o processo dela. Vou mudar um pouquinho aqui de tela para mostrar o vídeo para vocês, tá? Oi, eu me chamo Renata, tenho uma empresa aqui em Tietê, no interior de São Paulo, chamada Esportiva Bar. É um bar e restaurante. E eu participei do programa Brasil Mais e fui assessorada pela agente Priscila Caim. E quero dizer que todas as boas práticas que a gente conversou, inclusive aplicação de checklist para compras, que era o meu maior entrave, né? Foi aplicado e já estou tendo bastante e bons resultados, né? E eu também apliquei melhor a ficha técnica, né? Com os meus funcionários, principalmente da cozinha, né? E eu quero dizer que eu já estou começando a colher os bons frutos. Fui bem assessorada pela Priscila, ela me orientou em alguns passos, né? O programa é bem legal nesse sentido. Foi um atendimento muito pessoal, foi bem produtivo. E eu já consigo hoje diminuir os meus custos com compras, que era o meu funil ali, né, de gastos muito altos. Consegui identificar alguns setores ali, inclusive no processo, né, da manufatura, e acaba abrangendo, de uma certa forma, todo o processo, desde a manufatura até chegar na mesa do cliente, né? Então, eu quero deixar o meu depoimento que o programa Brasil Mais foi muito bom para mim. Vou continuar aplicando, porque agora eu tenho esse processo, eu vou começar a colher os frutos desse investimento, né? Então, eu gostaria de deixar meu depoimento que foi muito bom, muito produtivo, vale a pena. Eu indico para todo empresário que tiver necessitando de um auxílio, e o Sebrae ele foi muito preciso com isso. O meu muito obrigado. Ai, me perdi, peraí, achei. Bom, a gente teve aí o relato da Renata, ela foi auxiliada aqui no meu ciclo. Vou passar aqui agora para o próximo, que é a Caroline, ela também é uma agente local de inovação aqui de Sorocaba, vai falar um pouco da Easy Clean Lavanderia. Carol, deixo com você aí a palavra agora. Obrigada, Pri, boa noite a todos. Então, Carol, o seu áudio está caindo. Trabalhei com essa. Ele teve que ir para outra cidade fazer um atendimento. Estão me ouvindo agora? Sim. Tá conseguindo agora ouvir? Vocês estão conseguindo? Sim. Sim. Então tá. Eu vou fazer essa apresentação que, infelizmente, o empresário não vai conseguir estar aqui, o Luiz. Ele me mandou uma mensagem falando que ele teve um imprevisto, teve que atender um cliente em outra cidade, então eu vou fazer essa apresentação, tá? Eu também já tinha pedido o feedback dele, como estava sendo feito, o que ele achou. A gente fez um protótipo baseado na necessidade dele de uma padronização de funções, de atendimento dentro da empresa. Então, eu sugeri a ele que ele fizesse reuniões semanais, que ele colocasse checklist nas funções, checklist do que seria feito, dos horários, porque ele estava sendo muito sobrecarregado a fazer alguns
algumas funções de alguns funcionários, porque eles esqueciam. Então, a gente trabalhou muito em cima disso, nessa parte do feedback dos funcionários e fazer essas reuniões semanais. Então, ele começou a trabalhar fazendo uma reunião por semana, fazendo toda terça-feira, se não me engano, essa reunião. E foi muito positivo pelo que ele tinha me falado, porque nesse tempo que ele começou a fazer as reuniões, os funcionários tiveram essa oportunidade de começar a falar. Então, falar as ideias de melhoria, o que poderia ser mais eficaz, o que poderia fazer de uma mesma função, só que de uma forma diferente, que ou poderia ser mais ágil. Então, eles tiveram esse tempo com ele e também com os colegas de trabalho para poder desenvolver essas ideias. Então, ele até tinha relatado para mim que uma funcionária dele, durante uma reunião de equipe, falou: olha, por que a gente não coloca o horário de funcionamento ali no portão? Então, foi uma oportunidade que ela teve para falar na reunião, porque ele falou também que tinha um problema de timidez da equipe, então fazia muito tempo que ela estava com essa ideia, mas acabava não tendo oportunidade de falar e também tinha um pouco de timidez. Então, nesse tempo que ele começou a disponibilizar para os funcionários da reunião, falar o que ele precisava, o tipo de atendimento, ele começou a colocar as funções de cada um, os horários que eles deveriam fazer certinho, como que deveria ser o atendimento com os clientes, ou via WhatsApp, ou quando eles iriam pessoalmente lá. Então, ele fazendo essa padronização, colocando horários, as funções e tendo esse tempo, uma vez por semana, de fazer essas reuniões, ele conseguiu ter esse feedback, ter esse tempo com a equipe, e eles também se sentem mais à vontade. E ele começou a falar: se vocês precisarem conversar comigo, alguém precisar conversar comigo também, pode me chamar também, a gente pode conversar só a gente. Então, começou a dar bastante certo esse método, tanto que até a funcionária dele, que nem eu falei, deu essa ideia de colocar o horário no portão, que no caso ainda não tinha sido feito. Então, os próprios funcionários começaram a aproveitar esse tempo de reunião, inclusive, para gerar mais ideias e transformar algumas funções de uma forma mais eficaz. Muito legal, Carol. Daí seria esse o nosso protótipo que a gente fez, baseado na padronização de funções, padronização de atendimento, e focado nas reuniões de equipe para obter os feedbacks. Legal, Carol. Tomara que venha Obrigada, mais resultados gente. aí durante o processo. Ai, sim, tomara, Pri. Agora eu vou chamar o Amarildo, ele vai falar um pouco da Scrub Chic, a empresa da Raquel, da Suzana e da Sharon. Marildo, é com você. Pessoal, boa noite, tudo bem? Me ouvem bem? Dá um joinha aí. Sim. Legal. Essa empresa que eu estou acompanhando, a Scrub Chic, essas três empresárias que são irmãs, elas estão mudando um pouco o segmento que elas atuam. Elas são especialistas na área de modelagem, de costura. Elas, inclusive a Raquel é estilista também. Então, elas estão saindo um pouco, dando um passo adiante em relação à operação do processo delas, que elas dominam. Elas estão saindo para atuar de maneira mais gerencial e estratégica. Então, há pouco tempo elas atuavam em um segmento diferente. Para quem não sabe, scrubs seriam aqueles jalecos que clínicas hospitalares e diversos outros segmentos que se enquadram esse tipo de produto, eles produzem mais algo mais estilizado, algo com um toque de moda. Então, essas empresárias, elas estão inovando no segmento têxtil, elas fomentam o empreendedorismo aqui na região de Sorocaba e também elas têm uma forte conexão em Americana, em Campinas também, porque elas aproveitam essa deixa aqui, em determinada região é mais forte a mão de obra, na outra é mais forte a presença da indústria. E aqui elas desenvolvem um modelo de negócio e o crescimento gradual. O que seria isso para o modelo de negócio delas?
que nós fizemos. Como elas vieram totalmente cru no sentido de gestão e planejamento, nós encaminhamos para ela a consultoria de gestão financeira. As três se empenharam, acompanharam, inclusive, o workshop disponibilizado pelo Sandro, e nesse momento elas começaram a ficar empolgadas e identificaram que haviam muitas lacunas nos processos delas. E a partir daí elas foram evoluindo e se envolvendo mais. Então, nós separamos cada uma numa área específica. Um exemplo, a Sharon é mais atuante na área de atendimento e vendas, a Suzana na área de operação, que seria qualidade, produção e logística, e a Raquel, ela seria uma representante e também é especialista em modelagem. Então, ela que vai até o cliente e apresenta o produto a esse cliente. Então, nós estamos atuando de maneira separada, cada uma sinaliza para mim, estou precisando de um acompanhamento específico de tal consultor. A gente vai lá, analisa, identifica e encaminha para ela. Aí, enquanto uma está empenhada numa área, as outras já estão desenvolvendo a empresa em outro setor, e assim elas vão evoluindo de maneira gradual. Fevereiro, ontem eu tive uma reunião com elas sinalizaram que a primeira loja será aberta aqui em Sorocaba. Hoje em dia elas só atuam no setor de indústria, com produtos inspiradores e aquele leve toque de moda. Muito legal. Já tem gente aqui no chat querendo o contato da empresa, Marildo. Depois a gente troca a figurinha entre os agentes e faz essa conexão. Show! Obrigada, Marildo. Agora eu vou trazer aqui a empresa do Luiz. Luiz, quer falar um pouquinho sobre a empresa antes da gente mostrar o vídeo? Sim, boa noite a todos e todas. Estão ouvindo? Sim, boa noite. Falar um pouco sobre a academia Up Training, que é do Marcos Vinícius, aqui na cidade de Iperó. Quando eu cheguei lá, eles estavam com alguns probleminhas, assim como todas as empresas, né? Um probleminha aqui de falta de controle financeiro aqui, um probleminha de marketing ali. Então, a gente procurou abordar um pouquinho de cada tema, levar um pouco de informação, chegar no famoso ponto de equilíbrio aí, para ele saber quantas matrículas por mês ele tem que ter, para poder aí, pelo menos pagar as contas. E foi através dessas informações que a gente chegou na nossa promoção aí, nessa ação de promoção, que foi um verdadeiro sucesso, né? Comparado aí ao mês anterior, teve mais de 50% de aumento aí em novas matrículas. Então, os alunos aí, ex-alunos ou novos alunos começaram, então ele está com 50% a mais de novas matrículas, e aí a gente já está com novas ações aí para fidelizar esse pessoal, e esse pessoal cada vez trazer mais novos alunos. Então, essa foi aí a importância do Alha aí na empresa dele, assim como vocês podem conferir no vídeo. Vou passar aqui o vídeo já. Oi. Opa. Eu me chamo Renata. Desculpa, gente, entrou o vídeo errado. Olá, eu sou o Marcos Vinícius, proprietário da academia Up Training de Iperó. Estamos com a academia aqui na cidade já há 7 anos. E o agente Luiz Moraga nos ajudou, auxiliou a encontrar novas ferramentas, tanto na parte de marketing digital, quanto o feedback com os alunos, para conseguir atrair novos alunos e até mesmo os alunos que já foram nossos. E nesse mês de novembro nós realizamos uma ação onde teve 50% do aumento dos matriculados em relação ao mês anterior, e foi muito benéfico para a empresa. E o Luiz nos auxiliou com algumas ferramentas onde eu posso mesmo estar fazendo de forma simples e deixando para o ano que vem algumas novas ideias já para o próximo ano. Vamos aí com o relato do... Foi essa a nossa ação aí na empresa.
ferramentas simples como apresentar o Canvas para eles próprios podem fazer as artes ali das promoções, foi uma coisa que a princípio parece simples, né? São coisas que vêm pré-montadas ali, você só adapta para o seu dia a dia e que para ele fez uma total diferença, pois ele às vezes tinha que contratar alguém para fazer a arte dele. Então, essas são ferramentas simples que a gente apresenta, que eles mesmos podem tocar aí, e essa foi o nosso case de sucesso. Obrigado, Pri. Legal, Luiz. Obrigada a você. Vamos seguir aqui. Agora eu vou chamar a Bianca para falar um pouquinho do yakisoba do Biduque. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, eu trouxe aqui como um case de sucesso o Biduque, né? Eu descrevi aqui um pouquinho das ações que ele e a equipe fizeram e eu vou chamar ele aqui para falar para a gente, né, como que foi essa experiência, o que eles desenvolveram dentro da empresa, como que foi o nosso projeto Ali, tá? Será que ele está por aqui, Biduque? Apareça. Oi, estou aqui. Apareceu. Pode falar, fica à vontade. Tudo bem? Estamos ouvindo, sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, uma satisfação. Meu nome é Márcio Meiken, né, mais conhecido como Biduque, do yakisoba do Biduque. Estamos no mercado aí desde 2019, né, desde 13 de julho de 2019. E a gente está tentando fazer aí o melhor yakisoba deste lado do oceano, né? E aí, com a ajuda da Bianca, lá no programa Ali, a gente elencou junto com a equipe aí uma série de problemas e o que a gente pegou para estar trabalhando seria mais realmente as questões da comunicação e dos processos internos, né? A gente elencou a ferramenta que é o 3Q, né? A gente resumiu o 5W, 2H para o 3Q, né? Quem, quando, né? Quem, quando e que horas. O que, né? Como? E a gente usa a parede da cozinha para anotar todas as necessidades que o pessoal tem, os recados, as quantidades, enfim, e as solicitações. Né? Então, a gente também criou uma planilha uma espécie de Kanban, né? E está usando os post-its coloridos, cada um tem uma cor, né? Enfim, estamos conseguindo aí pôr ordem na bagunça da cozinha. E é isso, pessoal. Então, a gente foi bem bacana essa interação, principalmente com a equipe, né? Quando a gente fez a reunião, todo mundo participou, todo mundo desenvolveu junto. Então, eu acho que por isso que a gente conseguiu um resultado bacana aí, porque todo mundo se envolveu. E seria essa o nosso case aqui, né? Queria passar essa informação para vocês. E sempre para a gente ter a visão de que, às vezes, a gente vê o problema como algo sendo muito difícil de resolver. Né? E, às vezes, a gente não precisa de investimento nenhum, né? Falando em financeiro, para a gente resolver as pequenas ações. Então, basta um pouquinho de criatividade, um pouquinho de comunicação com a equipe, comunicação interna é muito importante para a gente chegar aí a bons resultados, tá bom? Muito obrigada aí a todos pela atenção e eu fico aqui até o final. Obrigada, Bianca. Vamos seguir aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Jorge, para ele falar um pouquinho da panificadora Parque das Laranjeiras. É com você, Jorge. Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Jorge Alvarenga, sou agente local de inovação. Dentro da minha carteira, eu posso dizer que a carteira inteira é um case de sucesso, né? Cada um tem a sua característica, o seu desenvolvimento. Eu separei essa da panificadora por conta do aumento da produtividade, que foi algo bastante significativo. O Elias, na verdade, ele tem duas panificadoras, né? A do Jardim das Flores, onde a esposa toma conta, e do Parque das Laranjeiras, onde ele toma conta. Com a reforma que está sendo feita lá no Parque, no Jardim das Flores, toda a produção da padaria das duas ficaram concentradas no Parque das Laranjeiras. Então, com isso,
aumentou ainda mais a questão da logística dele. E a grande dificuldade que tinha era contar ali com os panificadores, com os colaboradores na parte de produção, equipamentos que vinham pelo dia a dia quebravam, então isso atrasava, enfim, estava bastante assim confusa a produção e ele, como empresário, bastante refém dos colaboradores, né? Então, o que nós fizemos e iniciamos trabalhando nesse sentido, né? Foi criado ali uma planilha de manutenção preventiva, né? Com atendimento. Foi uma planilha simples de Excel, que eu acho importante passar para todos vocês que estão aí nos acompanhando, que todas essas inovações, todas essas ações são bastante simples, fáceis de ser colocadas, que dão um resultado esperado, né? Então, uma planilha simples de Excel que foi feita com cada equipamento, né? Com a manutenção preventiva de lubrificação, de checagem ali, né? Então, isso ele passou a fazer, então ele não tinha os equipamentos parados durante essa fase da produção. Da mesma forma, foi criado ali o POP, né? O Procedimento Operacional Padrão, onde cada atividade e cada ação feita pelos colaboradores ali na produção tinha uma sequência e também com uma contagem de tempo, né? Então, tudo foi criado, esse fluxo, essa rotina, e foi medido o tempo de cada ação. Então, com isso, ele teve um resultado, ao longo do dia, de quase 1 hora, de 40 a 50 minutos, ele ganhou na produção dele. Então, isso foi um resultado, primeiro que conseguiu a organização, né, manter o pessoal focado, trabalhando, e esse ganho efetivo que eles tiveram lá nessa produção. Também, assim como os meus colegas já colocaram, são ações simples, porém, de se organizar aí, né? Então, essa foi a ação que eles tiveram e deu um bom resultado nesse sentido. E pegando só também aí, deixando com vocês todo esse processo que vocês passaram conosco aí ao longo desses meses, todos esses estágios, todas essas ferramentas que nós apresentamos para vocês, um dos objetivos principais é que vocês registrem cada ação, cada procedimento feito, para que vocês tenham seus indicadores, vocês consigam medir tempos anteriores e projetar para o futuro também. Então, essa aí é uma dica que eu dou para vocês aí, que eu sempre falei para o pessoal meus empresários, que eu quero dividir também com vocês. Escrevam tudo, registrem tudo, não confie só na cabeça de vocês. Vocês têm o know-how, vocês têm a expertise, vocês são empreendedores, né? Isso daí eu não tenho, muitos não têm, são poucos que têm esse espírito empreendedor, mas se você, além de usar toda esse feeling de vocês com números, com informações, fica muito mais assertivo para vocês aí, tá bom? Infelizmente, o Elias não pôde estar presente, até pela função da panificadora dele, que é muito movimentado, uns horários aí de padaria não é fácil, quem sabe mais ou menos sabe da dificuldade. Ok? Abraço para vocês aí. Sucesso para todos. Obrigada, Jorge. Agora a gente vai fazer aqui uma atividade, avaliação da jornada, que chama Nuvem de Palavras. A gente vai fazer aí pelo Mente, tá aqui o QR Code, quem quiser já pegar o celular, apontar a câmera no QR Code e acessar o link. Tá escrito link também, que a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou passar essa bola para o Amarildo agora. Amarildo, é com você. Olá, pessoal. Joia? Novamente eu aqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Vamos lá. Tá aparecendo aí? Alguma coisa diferente? Não. Não? Espera aí. Só um momento. Parei de compartilhar. Tenta aí agora. Espera aí.
Não. Apareceu alguma coisa diferente? Apareceu a sua tela. Tá, vou apresentar aqui do jeito que tá. Apareceu? Sim, Alguma coisa? sim. Qual característica o empreendedor deve ter? Aí, Está vamos começando a preenchendo. aparecer já a nuvem. Aí, pessoal, tá vendo essas palavras que estiverem maior? São as palavras que o pessoal está digitando mais vezes. Persistência, empatia, determinação, autoconfiança, resiliência, humanismo, entrega, coragem, determinação, autoconfiança, alegria, força. Deixa eu dar. Tá, quanto mais um andar. Aqui. Aí. Liderança, positividade, humanismo, novamente, coragem, a maior palavra aqui. Vocês podem repetir palavras também. O que vocês consideram que é uma das maiores características que o empreendedor deve ter? De repente, vocês têm 10, 15, 20 características aí que queiram pontuar. Aqui, coragem, persistência, está na frente. Inovador, amor, calma. Foco. Foco. Olha lá, ó, resiliência. Entra um pouco no tema que a Débora lançou aqui na palestra dela. Confiança. Ó, o pessoal colocou confiança e confiante. De repente, essa palavra estaria bem mais posicionada aqui, mas a ideia é a mesma. Ativo, gestão. Coragem ainda está ganhando. Coragem agora tá a criatividade está crescendo. Persistência. Inventor. Olha lá, ó. Determinação, produtividade, coragem está na frente, inovador. Vamos lá, pessoal, está enchendo, ó, cada vez mais palavras novas. Vamos pegar aqui essas menores aqui. Determinado, respeito, olha que bacana. Ânimo, arrojado, ó, arrojado é aquela pessoa que tem ousadia. Alegria, paixão, ética, muito bom. Parabéns aí ao pessoal que está compartilhando, que está participando. Aqui eu não tenho o número de quantas pessoas estão participando ao vivo, mas depois eu posso compartilhar esses dados. Foco. 39, Amarildo. 39? 29. 29 pessoas estão na nossa apresentação agora. Bacana. Entrega. Criatividade, coragem. Fiel ao negócio. Sonhador. Valor. Autoconhecimento. Aceitar riscos é uma qualidade. Lembrando aos empresários também que essa ferramenta é muito legal para vocês utilizarem nas reuniões de equipe. Às vezes vocês querem trazer um tema na reunião e colocam eles para brincar nesse quadro aí de palavras. Só que tem que estar aberto também às críticas que pode aparecer aí. Exatamente, da mesma forma que dá para posicionar uma frase igual a essa, qual característica o empreendedor deve ter, a gente tem uma infinita opção de outras perguntas para estar fazendo, para estar trazendo essa melhoria contínua para o negócio, essa boa prática da inovação.
fiel ao negócio, persistência, criatividade, coragem, sonhador, são as que estão mais pontuadas aqui. Determinação. Vamos ver se tem alguma palavra nova aqui. Inteligência. Essa expertise é admirável, igual o Jorge pontuou aqui. Essa coragem, essa ousadia, essa expertise, esse tino para o negócio que o empresário tem, não é para qualquer um, igual ele sinalizou. De repente, nem ele, nem eu temos essa habilidade que vocês têm, mas vocês pegam aquela força e vão para cima dia após dia e estão aqui conosco, sempre com essa visão de melhorar a cada dia. Criatividade, coragem. Vamos lá. 10 segundos, hein? Sonhador. Apareceu organização também. Organização. Imaginação. Vontade de inovar. Vamos lá, vamos encerrar. 3, 2, 1. Tempo esgotado. Então, as palavras que foram mais pontuadas aqui: sonhador, criatividade, coragem, inovador, persistência. Pessoal, depois nós vamos compartilhar essas imagens. Vou até dar um print na tela aqui para não perder. Para a gente carregar essas imagens e trazer positividade para cada um, tá bom? Só para complementar aí, Igor, que como os empresários observaram, são quase 30, 40 palavras aí, talvez até mais, precisar de um dicionário para colocar tudo que vocês enfrentam diariamente, aí, todas as características, o combo de características que vocês, empresários, precisam ter para aguentar o dia a dia aí dessa jornada de empresário, tá? Então, meus parabéns aí a todos que estão resistentes aí, tá, pessoal? Agora a gente vai trazer uma brincadeirinha aqui para fazer com vocês. A gente trouxe uma gincana e foi totalmente patrocinada por alguns empresários aqui do nosso ciclo. Temos aqui o meu cliente trazendo 30 dias de mídia indoor. Para quem não sabe o que é mídia indoor, aquela televisão sua que está desocupada lá na sua empresa, ele coloca um software lá passando várias propagandas de parceiros, inclusive você pode vender esse espaço para outros empresários e faturar dinheiro com isso. É mais um canal de propaganda e mídia naquela TV que está lá desocupada ou passando sessão da tarde. O The Rock Burgers, uma lanchonete, está trazendo aqui para a gente um combo lanche, batata frita e milkshake. O Pirones Burger também trazendo um almoço, mais um refrigerante para retirar ou consumir no local. E a Débora, que foi a nossa palestrante aí, falando sobre emoções, sobre como o empreendedor tem que aguentar o tranco, né? Está trazendo uma sessão de acupuntura para ajudar a segurar esse tranco aí. Então, como é que vai funcionar essa brincadeira aqui online? Vocês têm 5 minutos para indicar para os agentes que estão aqui, que atenderam vocês no WhatsApp, o maior número de empresas para participar do próximo ciclo do Ali Produtividade. Então, a gente vai dar 5 minutinhos aí para vocês e a gente vai ver aqui, cada agente vai olhar o celular e ver quantas indicações teve no celular. Bora lá indicar, gente. Eu também quero ganhar esse prêmio aí. Eu também não ganhei nada aqui durante o Ali, viu? Brincadeira, eu ganhei experiência, ganhei novos amigos. Bastante gente querendo me ter dentro das empresas. Perguntaram aqui, tá? Mas não é no grupo, não. Manda no pessoal. Bora, empresário, mandar para mim aqui, rápido, urgente. Manda no WhatsApp de cada agente que te atendeu. Manda aí para mim, gente. Preciso trabalhar no próximo ciclo já.
O PRI, e o prêmio é pro agente e pro empresário, né? Que mandar mais, né? O agente tem que ir junto, hein? Aí fica com... Ó, comecei a receber, hein? Vamos, gente, manda indicação aqui para mim no WhatsApp que eu atendi vocês. O próximo ciclo nosso, pessoal, vai começar em janeiro, tá? Por isso que a gente já faz a captação desses empresários agora, porque a gente quase não tem folga. A gente termina esse ciclo, a gente já está pensando em próximos empresários para começar no início de janeiro já, tá? Então, indiquem quem vocês conhecerem aí, porque realmente vale muito a pena essa jornada. Ô, Pri, quantos minutinhos são para eles enviarem? 5 minutinhos para indicação. Passou um já. O João, para não ficar esse silêncio enquanto o pessoal está fazendo, eu sempre falo para os meus empresários, quando a gente vai identificar a questão de um problema, que às vezes não é nem problema, na verdade ele é uma implicância, né? Então, por isso da importância da gente escrever esses problemas e priorizar esses problemas, ver os impactos de cada problema para ver se realmente ele existe. E uma técnica que é muito usada é a técnica dos 5 porquês, né? Então, parece aquela brincadeira de criança que fica repetindo 5 vezes o porquê de cada resposta, mas é a grande peneira aí para você poder ir identificar o problema raiz. E um exemplo bastante assim conhecido dessa técnica, ele foi utilizada lá nos Estados Unidos, tinha um monumento do Abraham Lincoln, que ele estava se desgastando, se deteriorando muito mais rápido que os demais monumentos. Então, eles aplicaram essa técnica dos 5 porquês, do porquê que o do Abraham Lincoln estava se deteriorando mais rápido. Chegaram à conclusão porque ele tinha que ser limpo mais vezes do que os outros. E por que que ele tinha que ser mais limpo? Porque ele tinha mais sujeira de pássaros. E por que que ele tinha mais sujeira de pássaros? Porque tinha muitos insetos que atraíam os pássaros, então os pássaros ficavam ali se banqueteando. E por que que tinha mais insetos? Por causa da iluminação que era diferente dos demais monumentos. Então, se a gente fosse resolver o problema logo a hora que ele surgiu, a gente teria uma ação, e isso o empresário, às vezes ele peca um pouco, porque se está numa bifurcação, ele decide, eu vou para a direita ou vou para a esquerda, ele não fica hesitando, né? Essa é uma característica do empresário. Daí a importância de se aplicar essa técnica para você realmente ir chegando nesse problema raiz e buscar a melhor solução, né? Se a gente parasse pegando esse exemplo que eu dei na metade, a gente poderia ter fechado o monumento, pondo gaiola para pegar os pássaros, fechando para visitação, pondo tela, poderia ter 1000 alternativas. Trocar o fornecedor de material de limpeza, que o material estava... Enfim, por aí vai afora. Então, a importância de usar essa técnica dos 5 porquês para ir no problema raiz e não deixar algo que, de repente, é uma implicância, alguma coisa que incomoda, tirar o foco do empresário. Dito isso, volto para vocês aí, agora na apuração aí. Ó, já estou com uma empresária aqui que me mandou 25 indicações. 25? Acho que a gente tem um ganhador, então. Meteu o dedo lá e mandou a agenda toda. Com certeza. E tá mandando mais. Eu fiquei falando... Eu não vou contar quantos tem agora. 61 indicações. Então é possível que tenha um ganhador já. O Pri, tem um afilhadinho meu, que uma vez numa discussão com a irmã, e ele é bastante egoísta, 65. Né?
Daí era do interesse dele, que ele queria comer, eu acho que alguma coisa, virou para a irmã e falou, tem que dividir, né, filho? Então fala a mesma coisa para você, viu, Priscila? Tem que dividir. Vou dividir, sim. Ó, eu divido depois que eu tiver a minha carteira preenchida. Jorjão, complementando o que você tinha falado, é uma metodologia simples, né, dos 5 porquês, mas é muito utilizada em diferentes níveis hierárquicos dentro seja ele de diretor, executivo, CEO, porque apesar de ser básico, às vezes a gente faz no dia a dia sem querer. Mas como muitos empresários não têm tempo, às vezes, ele é o atendente, ele é o funcionário, ele é o técnico, então não tem muito tempo de parar para pensar sobre aquilo. E essa metodologia Ali até ajuda nisso no empresário, dele poder parar um tempo para planejar a empresa dele, e isso é uma parte muito importante. Pri, como é que nós estamos? Eu tenho 64 aqui. Você vai divulgar os Carol, ganhadores? você tem algum aí com bastante gente? Bianca, como é que vocês Calma estão? aí, é a soma de todos, né? De todos, de cada empresário que indicou. O empresário que te indicou mais. Tá. Nossa, você recebeu 64 de um empresário? 76 de uma empresária. Meu Deus! O que é pouco isso? competitiva. Deu para ver que é bem pouquinho. Passa o contato dessa sua empresária aí para ver. Eu não conheço 75 pessoas. Olha, eu vou trazer. Acho que ela vai preencher a carteira de todo mundo, hein? Calma aí, que agora eu recebi um bolão, deixa eu contar. Falando nisso, Pri, como vai ser a divisão dos prêmios aqui? Eu acho que você não mencionou. Ó, esses 4 prêmios vão para uma pessoa só. Uma pessoa só? Perfeito. A pessoa que mais indicar a gente. Caramba! É muito sanduíche e propaganda. Não, é que eles vão me... Vai tomar um monte de agulhada lá, ó. A minha vai me levar junto. Aí a gente pega o lanche de um, pega o lanche do outro, faça uma sessão de acupuntura, beleza. E ainda põe a propaganda lá na empresa da minha empresária. Eu sei que ela tem uma televisão na recepção. E, João, só contribuindo com o que você estava falando aí, de ter que dar uma pausa, né? Eu sempre dou como exemplo aquela história das duas pessoas cortando árvore. Um parava para afiar o machado e o outro não parava. Aquele que não parava achava que rendia mais, mas como aquele que parava para afiar, no final do dia ele tinha quase o dobro de árvores cortadas justamente por parar para afiar. É aí que entra o Ali. O Ali é aquela paradinha para afiar o machado aí das empresas. Exatamente, tem que ter aquele momento para parar, pensar um pouco, fazer o planejamento estratégico. Quando eu atuei como Ali, eu tinha uma empresária que ela falava que tinha 2 momentos, né? Antes de falar comigo, ele estava cuidando da empresa para funcionar, no dia a dia ali, o atendimento diário. E aí, quando a gente fazia reunião, é quando ela ia planejar a evolução da empresa dela, onde ela queria chegar. E ela gostava muito disso, porque ela nunca tinha parado para pensar nisso. Aonde eu quero chegar, Nossa o que Senhora. eu vou fazer. Pessoal, acabou. Terminou o tempo? Acabou 5 minutos. Perfeito, pessoal. Calma aí, vou contabilizar. Nossa Senhora. Acho que eu enchi a carteira de todos os Alis agora. Importante é compartilhar. Jorge? Ó, um meu fiel aqui mandou 22 nomes para mim, hein? Ixi, ainda tô ganhando, Jorge. Viu? Já mas quase então fechou vamos a carteira. dividir um pouco desses prêmios para 1, 2, terceiro colocado, segundo. Não, esse aqui vai todos para um só. Vocês querem falar, vão falando um número maior de indicações e a gente já vai anotando aqui quem Tá, João, você ajuda aí nessa... Ajudo. Priscila, qual foi o número maior aí? 105. Um bom número. Ó, a gente teve a Alessandra também, que ela tem empresário aqui assistindo
Ah, nossa, deixa eu ver aqui, peraí. 25, 36, 49. Da Alessandra, 49. Do restante, Isso. Jorge? O Jorge falou 23. 22. 22. Volta Carol. Bianca, Jennifer, Luiz, Marindo. O meu aqui foi 54. Peraí, deixa eu ver. 56. Ixi, tô ganhando. 3, perfeito. A Pri já ganhou, já. Eu também tô achando. Vamos ver se alguém vai... Ó, eu acho que a Pri não podia participar, porque como ela que criou, entendeu? Mas eu não avisei ninguém. Pri, você faz... Alguém vai contestar, senão ela vai fazer o anúncio. Faltou a Marilda e falta o Luiz aí, trazer os números. Cadê? Ah, o meu foi 101, foi quase. Chegou mais um para mim, 23, do mesmo empresário, hein? Pessoal, não esqueçam da lista de presença, por favor. Eu queria agradecer aqui os empresários que me enviaram. O que enviou mais deu 18, tá? Queria agradecer Obrigado, também, Roberto. pessoal. Roberto, meu empresário. Fera, viu? Posso Obrigadão, anunciar? Roberto. Ixi, Maria, ela ainda está me mandando mais. Nada. Posso anunciar a vencedora? Pode sim, manda ver. E ó, eu vou dizer que eu acho que eu ganhei a acupuntura. Porque o prêmio é dela. A Débora, que fez a palestra aí pra gente, ganhou o combo aqui da nossa gincana online. Ai, não tô conseguindo voltar a tela. Parabéns, foi a Débora Marinho. Parabéns pela contribuição. Débora, obrigada pelas indicações. Vou entrar em contato com todos para eles participarem do nosso programa. E vou dividir com os meus colegas. Vou dividir com os meus colegas. Vou pensar no seu caso, Jorge. Eu sou boazinha, mas nem tanto. Os empresários que o digam. Então, agora eu vou trazer a próxima telinha, gente, que a gente tem uma surpresa aqui. A gente vai ter a gincana offline. Hoje é quarta-feira, é isso? É. Então, a gente tem até sexta-feira para vocês indicarem mais empresários. Aquele que até sexta-feira indicar mais vai ganhar esse prêmio aqui, ó. A Easy Clean Lavanderia, ela entregou um voucher de lavagem de R$100. Eles fazem lavagem de sofá, cortinas, tapetes. E aí você pode usar esse voucher lá na lavanderia deles. A Old Truck Barbecue, BBQ, né? Trouxe uma porção de costelinha suína. Tá bonita, hein? Hein, Jorge? Delicioso. Isso com uma cerveja que a minha psicóloga me orientou a tomar. Eu mando meus problemas para longe, viu? Beleza. O Biduque trouxe um yakisoba de 1 quilo, Biduque. Também trouxe pra gente. A da Mata Eco Treinamentos, eles são uma escola que fica numa fazenda e eles dão treinamentos de primeiros socorros, de brigada de incêndio. Ele cedeu uma experiência aí na escola, ainda estou definindo aqui com ele o que é, ele me mandou áudio, mas eu não consegui ouvir até entrar aqui na nossa apresentação. Muito legal lá o lugar, eu estive lá, já até me deu uma aula aí de primeiros socorros, que é para eu ir lá também fazer. O guia-chefe, ele é uma consultoria especializada em restaurantes, bares, hamburgueria, pizzaria e cafeteria, e ele vai ceder uma consultoria também para quem ganhar aqui nossa gincana. Então, assim, mandem indicações para os seus agentes locais de inovação que atenderam vocês, mandar no WhatsApp, e aí a gente vai contabilizar até sexta-feira, e o Ali que tiver mais, entre em contato com o empresário que ganhou. Pode ser assim, pessoal? Eu gostaria de fazer uma sugestão. Diga. Para a gente estimular e fazer mais participativo, nós poderíamos ranquear, né? Eu falo prêmio 1, 2, 3, 4, e dividir esses prêmios com os 4 que mais indicar. Porque aí a gente permite que outras pessoas
conheçam o serviço dos amigos, entendeu? Acho muito justo. Pode ser. E assim, Boa, Roberto, esse é o meu é, empresário aí, ó. Valeu, irmão, como, tamo junto. como Mandou a gente 23 não nomes tem, para mim em 5 minutos. como a gente não tem, né, como valorar cada um desses, a gente pode sortear aqui agora qual que é o prêmio 1, qual que é o prêmio 2, 3 e o 4 e o 5, né? São 5. Exato, mas aí eu 5. tenho outra sugestão também. A que ganhou o outro, né, faz a escolha do primeiro aí, o restante a gente sorteia, né? Eu acho que fica intermediário. Eu não sei qual que é a opinião dela, mas até sugeri. Pode ser. Não Boa, entendi. João. João, explica aí, João. Ó, pegando a ideia do João, não sei se era essa, João. O primeiro colocado escolhe por primeiro o prêmio. Também. O segundo. Aí eu acho que fica bacana mesmo, viu? Porque senão, ó, vai comer uma costela inteira. Vai ser queimado e molhado aqui. Vai comer um yakisoba. Entendeu? Vai lavar roupa aqui, gincana, não. Vai aqui na consultoria aqui dos bar. Aí acho que fica Então, bacana deixa essa eu ver se eu ideia. entendi. Deixa eu ver se eu entendi, então. A primeira que indicar mais gente escolhe um prêmio. O segundo que indicar escolhe o outro, até o quinto, é isso? Um prêmio para cada pessoa. Boa. E aí a gente faz a Exato. apuração aqui na sexta-feira e cada Ali avisa aí qual foi o empresário que ganhou e pode escolher o prêmio. A gente junta num grupo os 5 que indicaram e fala para Perfeito. eles escolherem o prêmio. Perfeito. Mas isso vai ser do prêmio offline ou vai ser lá do primeiro prêmio? Do offline. O primeiro já foi para quem indicou Beleza. a agenda toda. Isso mesmo, pessoal. Pri, fechou essa parte? Fechamos. Beleza. Aí, de Tamo novo, no gente, jogo, Roberto. Tamo junto. por favor, assinem a lista. Vou dar um tempinho aqui para vocês acessarem aí o link. Vou mandar aqui no chat de novo também, porque a gente tem quase 30 pessoas e tem só 9 assinaturas. Essa é a mesma que circulou no começo, né, Priscila? Isso que eu pus no chat. Tá. Vou pôr de novo Eu só para quem ainda assinei. não O assinou. meu nome tá aí? Ixi, eu não estou conseguindo enxergar tá. porque está com outra pessoa. Eu estou com a Tá. apresentação aqui. Eu tô perguntando porque você falou que tem poucos nomes, né? Quem sabe não estava registrando direito, mas tudo bem. Dá um tempinho aí para o pessoal assinar. Enquanto isso, eu vou pro. Agora a gente vai falar um pouquinho da pós-jornada. Perfeito. João, é você, é o Diego, quem que vai conduzir aqui? Sou eu mesmo. Bom, pessoal, vou dar uns recados finais aí do que realmente o que o empresário deve fazer agora, nesse momento, né? Depois do encontro 8, qual é a ideia que o Sebrae quer deixar para vocês, tá? Desde o início, a ideia da jornada é que vocês consigam realizar ela sozinhos, tá? Então, toda essa parte que a gente fez da revisão ali da jornada inicialmente, de identificação, priorização, mapeamento, colocar ideias e soluções, as ferramentas de planejamento, tudo isso você pode aplicar agora individualmente. Entretanto, porém, o Sebrae não vai deixar você desamparado, ou seja, os ALIs não vão simplesmente excluir vocês, tá? Eles vão continuar mandando informações para vocês e eventos do Sebrae, cursos online. O Sebrae tem diversos materiais, soluções inovadoras que tem na plataforma mesmo, que vocês podem estar olhando e indo atrás também, tá? Então, essa cultura de estar inovando e buscando cada vez mais coisas inovadoras e soluções práticas para a sua empresa, a gente trouxe um pouco durante essa jornada e a partir de agora vocês conseguem caminhar sozinhos, tá? Bom, outra coisa que eu queria mencionar é sobre
o encontro 9. Agora é a hora que antes eu tinha mencionado, de forma superficial. Entretanto, os agentes vão entrar em contato com vocês, tá? Em maio até junho de 2023, para coletar o TF, que é o indicador de produtividade, tá, pessoal? Vocês já fizeram esse T0, que é o indicador quando inicia a jornada, e agora a gente faz o TF. Mesmo que o agente vai entrar em contato em maio, junho, o mês que vai ser utilizado é o de abril. Isso é muito importante, porque esses dados entram para a métrica do nacional, tá? Então, a gente faz dados de Sorocaba, do estado de São Paulo, faz do Brasil inteiro, tá ok? E esses dados a gente publica também, saem, são divulgados, tá ok, pessoal? Depois, se vocês ficarem com alguma dúvida, os próprios agentes podem te orientar. E outra informação que eu acho que seria muito interessante é que vocês fizessem o indicador mês a mês para você ter o monitoramento da saúde financeira da empresa de vocês. Esse indicador é muito importante. Às vezes, no primeiro mês ali, ele individual, ele fica parecendo um ponto aleatório no gráfico. Mas quando você faz mês a mês, você consegue ver tendências e conseguir fazer análises mais profundas, tá? Então, eu recomendo que vocês façam mês a mês, para conseguir ter um gráfico muito bonitinho e até mostrar para o seu agente depois, discutir com ele, tá? Bom, de pós-jornada eu tenho para falar isso, basicamente. Não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa para os empresários. Só uma coisinha, a gente tem lá no material também o plano de ação futuro, onde na nossa E9, na nossa etapa 9, quando a gente voltar lá em maio, a gente pode listar novas vontades de ações nesse plano de ação, que vocês vão seguir pós-jornada. Perfeito, Pri. Realmente, às vezes, alguns empresários ficaram com um protótipo ali para ser uma implementação, uma validação, tá? Ficaram com algumas atividades remanescentes, mas que ele mesmo pode continuar, já que o Ali conseguiu implementar muito bem, e algumas dúvidas aí, o próprio agente também pode ir acompanhando vocês. Tá? Também tem o Café Conecta, tá? Que a gente faz mensalmente no escritório de Sorocaba, presencial, tem um café muito bom. E os empresários têm a oportunidade de estar apresentando o seu negócio, tá? E eles fazem um pitch de 2 a 4 minutos ali sobre o seu negócio, qual é o seu diferencial. E isso é algo muito importante para fazer o seu network, tá? Não tem ainda datas fixas, mas em janeiro a gente vai começar a divulgar as datas específicas e vão enviar para vocês para poderem participar, tá? Podem ficar tranquilos que vai chegar a informação para vocês. Bom, não fiquem tristes, mas chegamos na nossa reta final de verdade agora, tá? Espero que a gente tenha feito uma ótima contribuição a todos vocês. Desejo para vocês um final de ano maravilhoso, a todos os empresários, também aos aliados. Agradeço por essa equipe aí maravilhosa e também um feliz ano novo para todos, tá, pessoal? Eu também quero agradecer, trouxe aí essa frase, gratidão pelo que passou e esperança para o que virá, vem muito aí com o nosso projeto, né? Tudo que a gente passou junto e esperança para o que vem em frente para vocês continuarem aplicando melhorias e inovações na empresa de vocês. Agradeço também a confiança no meu trabalho e precisando só me chamar, gente, que eu direciono aqui para onde isso aqui ainda fica uma porta aberta aqui. Obrigada. Pessoal, alguém mais quer agradecer os seus empresários? Eu também gostaria de agradecer pelo comprometimento dos meus empresários, né, durante as reuniões, com as tarefas que nós realizamos. Eu acho que isso é o principal ponto, né? Então, a gente está alinhado em relação a isso. Foi muito bom esse processo que passamos juntos e podem contar comigo aí no caminhar dessa jornada, que eu sempre estarei à disposição para vocês. Jorge? Eu quero primeiro agradecer a Débora, que trouxe aí a palestra, que falou aí de um tema tão importante para os empresários e para nós, agentes, também. Obrigado aí pela sua disposição. Tenho certeza que impactou bastante os empresários. Agradecer todos os empresários da minha carteira que estão comigo e dizer para todos que estão aí nos ouvindo que, independente de cada agente que atende você, empresário,
nós temos um grupo de nós, agentes, onde nós discutimos e buscamos também ideias e soluções para os problemas de vocês. Então, na verdade, vocês não têm um agente trabalhando com você, você tem 15 agentes, né? Onde a gente põe também as nossas dores, nossas dificuldades, os nossos problemas, a gente apresenta nesse grupo interno para nos auxiliar na busca de solução. Então, vocês estão bastante amparados. E como o João falou, e eu sempre digo para os meus empresários, não tire nós do grupo de WhatsApp, né? O nosso WhatsApp está ligado para atendê-los e a participação de vocês nesse programa é a porta de entrada para todos os programas e consultorias do Sebrae. Sucesso para vocês! Amarildo? Agradeço a participação dos empresários, não somente os que eu estou acompanhando, mas todos os outros, igual os demais colegas pontuaram bem. Essa experiência de lidar com o empresário, a gente carrega para a vida. Então, a gente vai continuar, como o Diego pontuou aqui no início da palestra, que a gente vai ter uma conexão por muito e muito tempo aí. Obrigado. Carol? Queria agradecer também a todos os empresários que eu atendi no meu ciclo, também os que estão aqui presentes todos. Queria agradecer o empenho, por ter me recebido também nas empresas, ouvido as ideias, também complementaram as ideias, e foi muito legal trabalhar nesse ciclo. E sucesso a todos e muito obrigada mais uma vez. Faltou o Luiz. Luiz? Eu faço as minhas palavras dos meus colegas, porque senão vai ficar muito repetitivo aqui. Só desejar aí boas festas para todo mundo, boas vendas. Ô, Pri, vamos todo mundo abrir a câmera para dar um print? Isso. Aí, pessoal, a gente pede para vocês abrirem as câmeras para a gente dar um print aqui, todo mundo junto. Ainda tem câmera fechada aí, hein? Aparecendo nos quadradinhos. A Marilda, abre a sua câmera aí. E tá aparecendo só um A. Tá aberto. Ah, não, tá só um A. A minha? Vou fazer o print aqui. Apareceu? Não. Ó, falou de foto, o Alex já apareceu lá, ó. Gente, dê um print aí também, que para cada um aparece de um jeito. Aê, apareceu agora. Perfeito, pessoal. Obrigado a todos, tá? Agradeço aí, tenha uma gente. ótima noite. Débora, mais uma vez, obrigada, muito pessoal. obrigada boa pela noite. sua participação. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.